ficar de pé, vamos orar. Graças a Deus, o Senhor nos dá mais uma oportunidade. No segundo dia de curso, eu acredito que daqui a pouco os irmãos vão chegar mais aí, né? Espero, né? Vamos orar. Senhor, Deus de graça, Deus de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã que onde Tu nos deste, Senhor, a oportunidade de estarmos em Tua casa para aprender um pouco mais da Tua palavra, do Teu amor, Senhor, da Tua vontade sobre a Tua igreja, Senhor. Deus de paz, abençoa os Teus filhos, Senhor, meu Pai querido, que irão falar. Abençoa o pastor João Batista, Senhor, meu Pai querido, que verdadeiramente seja ele o instrumento da Tua palavra, Senhor, nesta manhã. É o desejo do nosso coração, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, nós vamos para a segunda parte de ética cristã. É uma parte um pouquinho mais grande, que requer um pouquinho mais de atenção, né? Então, os irmãos, por favor, olha, já, quem tiver seu caderno, deixe o seu caderno na mão, que vocês vão ter algumas coisas para anotar. Também vocês podem sentar, à vontade. Gostaria de convidar o irmão Francis. Por favor, irmão Francis. Vou passar um resumo rápido do que vai ser falado hoje. E logo em seguida eu gostaria de convidar o pastor João. Tá bem? Não dá para você separar uma coisa da outra. Significa que a história da igreja tem Atos dos Apóstolos. Né? A gente começa a história da igreja tem Atos dos Apóstolos. Então, não é para Atos dos Apóstolos, que a gente pode chamar de Atos do Espírito, né? Porque na verdade o que está atuando ali o tempo todo é o Espírito Santo. Né? Aliás, a pneumatologia, que é o estudo do Espírito, ela é fundamental para se entender a cristologia, que é o estudo de Cristo, ou das ações de Jesus. Né? Não há ação de Jesus sem a ação do Espírito. O Espírito está governando o tempo todo. E o que você vê de fundo ali é o caráter. É uma das coisas assim fundamentais, que é o que o nosso irmão vai estar vendo hoje, quando trabalhar a parte da história. Tá bem? Nós convidamos o nosso irmão aqui para cá. Graças a Deus, irmão, também. Amém. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Muito bom. É um assunto bom, complicado, complexo, porque trata de um aspecto que hoje em dia nós temos vivido como cristãos muito relaxados quando nós vemos em relação à ética. E eu estava me pegando esses últimos dias aí por causa desse assunto, que você vai se aprofundando e você vai vendo com que nós estamos fugindo cada vez mais daquela visão de igreja primitiva. O negócio tem sido tão secularizado que o crente tem fugido de uma realidade que é necessária para se viver. E hoje nós vamos abordar, como diz o nosso irmão, sobre, historicamente falando, dessa ideia da história da ética, dos vários tipos de ética dentro do cristianismo, como aconteceu, qual o fundamento disso. Como a gente falou na aula passada, eu assisti aquela aula passada umas 2, 3 vezes pelo YouTube, até mesmo para eu me ater dentro daquilo que, qual é o objetivo mesmo de estudarmos o assunto de ética cristã. Eu creio que é muito relevante para a história da igreja que nós estamos vivendo hoje, porque como nós perdemos o nosso foco, o nosso cerne, o centro daquilo que nós precisamos fazer, a gente trabalha sem direção, a gente trabalha sem finalidade, sem propósito, abre-se igreja sem objetivo nenhum, somente alguns para angariar fundos, né, que dependendo de onde você abre uma igreja, realmente gera muito lucro. E a preocupação de nós estudarmos ética nesse sentido é nos atermos aquilo que é o nosso fundamento. Qual é o nosso fundamento? Onde foi fundamentada a igreja?
Por que houve a necessidade de se fazer igreja? Por que se começou essa ideia da igreja? Né? E para que se comece algo tem que ter normas, que é o estudo da ética. Né? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Você sabe que hoje houve alguns conflitos internos para que pudesse chegarmos a conversarmos sobre esse assunto, ó Pai. Porque nós queremos clareza do Senhor, principalmente, ó Pai. Temos muito contexto histórico, muito contexto de filósofos, de reformadores, mas nós queremos saber do Teu Espírito Santo aquilo que o Senhor quer que nós devemos aprender hoje. Que nós precisamos colocar em prática hoje, porque muitas vezes nós nos enchemos como uma massa levedada, nos enchemos e para isso muitas vezes não serve para nada. E nós queremos que isso seja diferente em nós. Faça essa diferença em nós, Espírito Santo. Como disse o teu servo aqui, que a atuação ali na igreja primitiva, os atos eram do teu Espírito ali, movendo os corações, causando impacto, convertendo pessoas, e hoje raramente nós vemos essas ações. E nós queremos, ó Pai querido, ver o mover do teu Espírito Santo em nós de uma maneira tão real, que sejamos, ó Pai querido, fundamentados naquilo que o Senhor nos chamou para fazermos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, deixa só a Bíblia aberta em Mateus, capítulo 5. Nós vamos tratar um pouquinho. Na história cristã, vários tipos de ética têm se desenvolvido. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Pergunta mesmo. Muito bem. Na história cristã, vários tipos de ética têm se desenvolvido. De modo geral, esses tipos podem ser classificados nas bases de grupos religiosos. Uma pergunta: será que podemos basear e classificar esses grupos? Né? Primeiro dele, igreja primitiva, igreja católica ortodoxa grega e igreja protestante. Eu quero, antes de nós falarmos sobre cada item e cada classificação, dentro do contexto do conteúdo que foi passado, eu também peguei algumas coisas. Quero tratar sobre essa ideia do fundamento da ética, as bases bíblicas da ética, para depois nós entrarmos nessa parte dos slides, para nós conhecermos um pouquinho do pano de fundo dessa ideia da história cristã, da história da ética. Nós temos um pano de fundo a esse respeito, para nós podermos adentrarmos no assunto e destrincharmos com clareza o que a igreja primitiva desenvolveu em relação à ética nesse contexto de ética. Fundamentos da ética cristã. Eu ia falar primeiro da base bíblica da ética cristã, mas eu vou primeiro pegar a base filosófica da ética cristã e depois nós vamos comparar essa base filosófica com a base bíblica da ética cristã. Todos nós tomamos diariamente dezenas de decisões, como foi falado na aula passada, na aula do mês passado. Dezenas de decisões, fazemos escolhas, optamos, resolvemos e determinamos aquilo que tem a ver com nossa vida individual. A vida da empresa, da igreja, a vida da nossa família, enfim, a vida de nossos semelhantes. Ninguém faz isso no vácuo, no nada. Antigamente pensava-se que era possível pronunciar-se sobre um determinado assunto de forma inteiramente objetiva, isto é, isenta de quaisquer preconceitos ou pré-convicções. Hoje, sabe-se que nem mesmo na área das chamadas ciências exatas é possível fazer pesquisa sem sermos influenciados pelo que somos, cremos, desejamos, objetivamos e vivemos. Nós somos aquilo que nós cremos. Em que está baseado esse fundamento da nossa crença? As decisões que tomamos são invariavelmente influenciadas pelo horizonte do nosso próprio mundo individual e social. O que eu faço ao meu redor que influencia o meu meio? O que eu faço no meu individual que influencia a vida das pessoas que estão à minha volta, que influencia até mesmo a minha própria vida? Ao elegermos uma determinada solução em detrimento de outra e fazemos, baseado no padrão, um conjunto de valores do que acreditamos ser certo ou errado. Isto é o que chamamos de ética. É bem interessante esse assunto. Eu estava ontem conversando com meu sobrinho, quando eu estava continuando na leitura do estudo,
E meu sobrinho estava saindo, ele falou que chegou um jovem, um amigo dele, e falou assim: poxa, mas eu vou obedecer o quê? O que eu devo obedecer? Quando você não tem um parâmetro, um padrão de regra, ou um padrão para que você siga, você fica totalmente perdido, né? Sem saber o que fazer. Tem um filme, eu esqueci o nome desse filme, ele fala sobre isso, que eu acho que se eu comentar, se alguém assistiu vai saber. Ele fala sobre, eles estavam querendo fazer uma reunião para tirar, porque não havia toda a necessidade de se implantar a palavra de Deus nos estudos das escolas. Reuniu os pastores, bispos, um conselho de uma faculdade muito forte, que eles estavam pensando em tirar ou colocar. Então tinha um pastor que iria montar todo o conteúdo para saber o que ele poderia colocar para influenciar ou não a história da manhã pela escola. E aí algumas situações passando, eles passaram, eu achei relevante colocar algumas coisas como a Bíblia, como a palavra, como mandamentos, como regras de fé e prática que a Bíblia nos passa, no conteúdo programático das aulas. Então achando meio que relevante isso acontecer. E aí um outro pastor que estava fazendo uma máquina do tempo, um irmão lá que conseguiu fazer uma máquina do tempo, começou a viajar para o futuro para ter uma visão daquilo que poderia acontecer. E esse irmão tentou pegar esse pastor que estava formando esse conteúdo para passar para as escolas, para que ele viesse viajar com ele. Deus nos deu a oportunidade para você ver aquilo que vai acontecer se essa reunião acontecer aquilo que você quer fazer. De tirar um pouquinho da palavra do conteúdo programático das escolas. Não, isso é bobeira. Não, eu quero que você venha viajar comigo. Ele tentou de várias formas e conseguia. Ele não queria. Mas todas as vezes que eles marcavam a reunião para tratar o assunto, a reunião não dava certo. E um dia ele aceitou o desafio desse pastor e ele viajou para o futuro. No futuro próximo, ele não chegou a ir até muito distante. E ele chegou a uma situação em que ele estava com um negócio na mão, acho que era um lanche, e tinha um rapazinho com fome. Ele passou correndo por ele, bateu na mão, captou o hot dog dele e correu. Foi atrás do menino e falou: me devolve que isso é errado. Aí o menino virou para ele assim: mas quem te falou que isso é errado? Ninguém nunca me falou que isso é errado. Aí ele causou um choque dele, isso no futuro. Aí ele voltou para a realidade e começou a implicar a cabeça dele. Como não existem normas, regras para que se siga, o mundo vive de maneira aleatória, tirando para qualquer lugar. O que era certo se torna errado, o que era errado se torna certo, ou vice-versa, ou para de existir certo e errado. Então, a ética, ela veio com esse intuito de nos delimitar, né? De nos passar um padrão. A nossa palavra ética vem do grego ek, que significa um hábito, costume ou rito. Com o tempo passou a designar qualquer conjunto de princípios ideais de conduta humana, as normas a que devem ajustar-se as relações entre os diversos membros de uma sociedade. Voltando à situação do meu sobrinho, ele me perguntou, esse meu colega me falou o que eu deveria obedecer. Obedecer o quê, Vitor? E esse meu sobrinho estava pensando em sair. Ele falou assim: pastor, eu estava pensando até dar um pulinho fora, aí, novo convertido. E no domingo passado teve um culto na casa da minha tia, que eu fui o pregador lá. E o Senhor me levou a falar de algo muito impactante na vida do homem hoje. O homem hoje se preocupa em angariar, encher o celeiro, né? Até os crentes. Muitas vezes nós, os crentes, nos preocupamos mais com isso do que com qualquer outra coisa. Encher o nosso celeiro. Que Deus é o Deus da bênção. E Ele está aí para isso, para nos abençoar. Então vamos encher o nosso celeiro. Vamos colocar maná, mesmo que ele estrague amanhã, mas eu vou colocar. E existia um homem desse lá no Novo Testamento que estava fazendo isso. O Senhor usando uma parábola e falou desse homem. E falou que não tinha mais lugar de colocar nada e falou para ele na noite, no dia seguinte, né? Logo, amanhã te pedirão a tua alma e amanhã. E tudo que você tem, que você levantou, para quem vai ser? E eu fiz essa pergunta lá no culto e meu filho falou, depois daquela pergunta ficou batendo na minha cabeça a semana toda, João. Porque o que eu vou atrair deste mundo para encher o meu celeiro? E se o Senhor voltar? E aí esse jovem perguntou para ele, eu vou obedecer ao quê? Aí eu falei para ele, é algo que nós vamos ter amanhã. Se eu não tenho um padrão de vida, algo que me dá uma direção, foi até que o irmão falou na semana passada, que Deus é a nossa referência, né? Se você tira Deus, perde-se a referência. Então a ética nos delimita, nos traça essa linha. Ética é o conjunto de valores ou padrão pelo qual uma pessoa entende o que seja certo
ou errado. E em cima disso ela toma decisões. Então o que é ética? Ética é um conjunto de valores ou padrão pelo qual uma pessoa entende o que seja certo ou errado e toma decisões. Aqui nós estamos tratando sobre ética, não é nem sobre ética cristã agora, nós estamos falando sobre os fundamentos da ética. Depois nós vamos comparar esse fundamento da ética com a base bíblica da ética cristã. Primeiro nós estamos tratando sobre as normas, que é o estudo da ética. Alternativas de ética. Cada um de nós tem uma ética. Cada um de nós, por mais influenciado que seja pelo relativismo, pelo pluralismo dos nossos dias, tem um sistema de valores interno que consulta, nem sempre a julgar pela incoerência de nossas decisões. No processo de fazer escolhas, nem sempre estamos conscientes dos valores que compõem esse sistema, mas eles estão lá, influenciando decisivamente nossas opções. Os estudiosos do assunto geralmente agrupam alternativas éticas de acordo com o seu princípio orientador fundamental. Os princípios são humanística, natural e religiosa, que é o que nós vamos fechar um pouquinho agora dessa ideia de fundamento da ética. Quando eu olho muito para essa ideia do fundamento da ética, eu lembro de um filme muito marcante, Advogado do Diabo. Aquele cara defendia pessoas que estavam totalmente mergulhadas com ele. Pela ética dele, ele tornava a pessoa inocente. Quanto aquele Advogado do Diabo? É um filme terrível, terrível, que mostra como Satanás usa a ética humana contra o próprio homem. Ele usa isso claramente. Ele usa a própria ética contra o próprio homem. Porque o homem gosta de basear os seus conceitos naquilo que ele é, crê, vive e quer ser. E Satanás usa muitas vezes isso, quando você não tem uma referência, um diferencial, né? Uma referência que é Deus, como primordial. Quando o crente para de ter essa referência, Satanás faz dele trapos imundícios. E nesse filme fica claro isso, fica claro. O cara vive um constante conflito. Mas aquele conflito gerado dentro dele não produzia nele um temor, porque para ele a referência de Deus era mínima. Ele queria sempre se dar bem, então ele usava a ideia de se dar bem para se promover e usar o contexto ético que ele assinava ali, né, batia o martelo, ele prestava um certo juramento para fazer o que era certo. Tinha lá a justiça cega, ela é cega para algumas coisas, e diante do juiz, você promete falar a verdade, somente verdade, nada mais que a verdade. Sim. E aí ele conseguia fazer da mentira uma verdade. Terrível isso. E muitas vezes nós, para nos darmos bem ou queremos ganhar algo em cima das normas que nós cremos, nós também fazemos as mesmas coisas. Por quê? Porque nós temos padrões a seguir, só que nós achamos que estão muito altos. Muito além. É o que alguns filósofos dizem, né? Que Deus está muito alto para nós alcançarmos. O padrão de santidade, como o irmão falou na aula anterior, é um padrão está muito aquém para que nós consigamos alcançar. Então, ser santo é algo relativo. Éticas humanísticas. As chamadas éticas humanísticas são aquelas que tornam o ser humano como a medida de todas as coisas, seguindo o conhecimento axioma do antigo pensador sofista, Protágoras. Ou seja, são aquelas éticas que favorecem escolhas, decisões voltadas para o homem com o seu valor maior. Humanismo, como diz o pastor Gleito Paranaguá. O mundo está cheio de humanistas. A igreja está cheia de humanistas. Eu acho interessante quando ele fala assim: você quer ver se aquele irmão realmente está convertido, ele entende o que significa servir ao Senhor? Pisa no dedão dele. Pá. Se ele fizer assim, ó, é cobra, ainda não morreu. Ainda não morreu. Olha que coisa. Se você pisar no carro do irmão, você tira o microfone do ministro de louvor, o pastor daqui ele vai subir e vai dizer: se o cara sair daqui marchando, não morreu. O padrão dele é outro ainda. Ele não baseia a vida dele pela regra de fé e prática que é a palavra. Está entendendo mais ou menos essa ideia de que significa qual a norma que eu devo seguir? Pelo fundamento da ética,
Muitas vezes eu me baseio somente pela minha ética, pelo aquilo que eu creio, pelo aquilo que eu acho que é bom para mim. Humanismo. Existem pregadores que pregam que o homem é o centro da atenção, e não é. Cristo é o centro da atenção. Nele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Ele é o centro. Cristo é o centro. E quando nós partimos e colocamos o homem como centro, nós erramos o alvo. Erramos o alvo. E perdemos o nosso padrão. Hedonismo. Então, a humanística, dentro dessa humanística nós vamos tratar agora o hedonismo. Uma forma de ética humanística é o hedonismo. Esse sistema ensina que o certo é aquilo que é agradável. Isso é certo. Me agradou, é aceitável. Me desagradou, não faz parte da minha norma. A palavra hedonismo vem do grego hedon, prazer, como movimento filosófico que teve sua origem nos ensinos de Epicuro e de seus discípulos, cuja máxima famosa era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não, morreremos. Né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então vamos esbanjar os prazeres, vamos nos acabar aí, porque o dia de amanhã é incerto. Amanhã nós vamos morrer. Mas como disse na aula passada, eu vou usar muito isso porque é muito, a linha é uma só, né? Se Cristo vai voltar e eu estou seguindo a Cristo, se ele voltar amanhã, eu se ele não voltar, perderei alguma coisa? Não, porque eu creio nele. Mas se eu não creio, se ele voltar amanhã, coitado de mim. Mas se ele não voltar, como se o irmão falou quando foi pregar para uma Mateus, eu também já tinha escutado isso, que o pastor falou para mim que ele foi pregar, e o cara quis falar para ele que não existia Deus, ele falou: tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar com a minha fé. Se Jesus voltar amanhã, eu estou no lucro. Se ele não voltar, agora, se você continua na sua. Se Jesus voltar amanhã, azar o seu. Azar o seu. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E Mateus 6,33 diz que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas não serão acrescentadas. Padrão. Padrão, isso aí. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as situações não serão acrescentadas. No 34 diz: não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Aí aqui ele fala: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Eu tenho hoje, para mim, como definição o seguinte: o amanhã sempre vai existir para qualquer um dos dois, tanto para trevas quanto para a luz. Aqueles que são do Senhor viverão com ele para sempre, quando o Senhor voltar. E os que não são do Senhor viverão no lago de fogo e enxofre, onde será ali lançado o Satanás e seus demônios, o inferno será lançado ali, mas para serem exterminados? Serão exterminados ali? Não, porque assim é fácil, acabou. É o que os TJs pregam. Morreu, acabou. É mentira, porque isso não está fácil. Né? Toda aquela proposta de Cristo do reino, de vir restaurar, de vir fazer, fica fácil. Morreu, acabou. Né? Aqueles que vão para o céu estão loucos, mas quem morreu, morreu. Não. Todos terão o dia de amanhã, irmãos. Vai ter que enfrentar o juiz, aquele que não teve Cristo como advogado, e aquele que tinha Cristo como advogado não vai enfrentar o juiz para julgar as suas ações, mas vai ser julgado somente para receber galardões, receber diadema sobre a sua coroa. Mas aqueles que não são de Cristo, o julgamento será terrível. Nós iremos com Cristo para julgar eles, dependendo do nosso padrão de norma que nós temos seguido hoje. O epicurismo era um sistema de ética que ensinava em linhas gerais que, para ter uma vida cheia de sentido e significado, cada indivíduo deveria buscar, acima de tudo, aquilo que desse prazer e felicidade. É o que acontece no mundo hoje. Eu estava falando um tempo atrás na igreja, até nós os crentes caminhamos da mesma forma, irmãos. É terrível isso, porque o nosso padrão é errado. O grande tem costume de dizer uma coisa: aí o ideal era nós desconstruirmos tudo aquilo que foi construído em termos de visão religiosa, em termos de visão cristã, tudo aquilo que foi construído. Tudo que foi construído até hoje seria ideal nós destruirmos tudo e tentarmos começarmos a partir da igreja primitiva.
voltarmos à origem da igreja primitiva. Porque muita coisa que saiu depois da igreja primitiva, que chegou até nós hoje, é errado, é um padrão errado. Quando eu era moleque, eu sempre fui da Assembleia de Deus, até os meus 13 anos, e na Assembleia de Deus era o quê? Na minha casa não podia ter televisão, de maneira nenhuma, porque televisão era os olhos do diabo dentro de casa. Meu pai já tinha dado 100 voadoras na televisão, ela batia na TV, voltava e pum, aparecia no canal 5. Eu falei, da vida. Meu pai era terrível, meu pai passava de costa na frente da televisão, passava assim, ó. Porque ele podia influenciar. O Isaías, meu pai dele também. Podia influenciar. Então meu pai foi irado com a gente, o que meu pai fazia? Eu não sei o que, essa porcaria do diabo, e pá! A televisão batia na parede, voltava e pá! Terrível. Nós não podíamos jogar bola, a gente não podia fazer nada, porque o padrão de regra antes era humanista, era focado no homem. Tem que andar de. Teve uma igreja uma vez que o irmão nunca tinha oportunidade para pregar. Isso é fato verídico, nunca tinha oportunidade para pregar porque ele nunca se vestia bem, não tinha condições de se vestir bem. E um dia ele conseguiu comprar um terno e um sapato novo. No dia que ele entrou na igreja, o pastor já olhou ele. Chegou, chamou o irmão, vamos pegar a oportunidade, para nós vermos como é o nosso padrão, como é a nossa regra, a nossa norma, como que nós seguimos. O irmão, glória a Deus, o irmão vai ter uma oportunidade. O irmão já era da igreja há muito tempo, nunca teve oportunidade. E aí, o camarada ele falou assim, eu? Olhou para o lado. É você mesmo, irmão. Sabe nem o irmãozinho, é esse aí, isso, terno bonito, vem cá, irmão. Aí subiu um pouco. Achou estranho, nunca teve oportunidade. A oportunidade de hoje, irmão, fica à vontade. Aí ele ficou lá um tempo. O pastor bateu e falou assim, pode falar. Aí cantou para ele, pastor. Fala aí, pastor. Aí o pastor baixou a cabeça. Os irmãos baixaram a cabeça. E foi repetir sobre as suas ações. A mensagem foi sem palavras. Chocou. Por quê? Eu tenho que me representar para eu poder subir no altar, sendo que o templo do Espírito Santo sou eu. Nós perdemos a visão das normas, daquilo que nós precisamos para viver como cristãos, né? E nós vemos que aqui, essa ideia de buscarmos a felicidade é algo terrível, irmãos. Terrível, 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 terrível. E o epicurismo prega muito sobre isso. E nós trazemos isso para dentro da igreja. Você tem que ser feliz, irmão. Irmão, pare de sofrer, você tem que ser feliz. Mas de que forma eu tenho que buscar essa felicidade? Qual é o padrão de regra que eu vou seguir para alcançar essa felicidade? Mateus, que eu pedi para os irmãos deixarem aberto no capítulo 5, vai falar um pouquinho sobre esse padrão de felicidade que nós precisamos ser. Porque bem-aventurado significa o quê? Feliz o homem. Então nós vamos ter uma regra, temos um padrão aí para sabermos de que forma nós vamos alcançar a felicidade. Não a alegria. Sabe por quê? Porque a alegria é o quê? Dom do Espírito Santo. A alegria não é sentimento. A alegria está além. Por isso que eu falo que a alegria do Senhor é a nossa força, porque ela gera em nós motivação para viver. Então ela não é sentimento, ela vai muito além de sentimento. Felicidade é sentimento. Porque eu posso estar feliz quando posso estar triste. Mas a alegria não é sentimento. A alegria é muito mais que isso. A alegria é dom do Espírito Santo. Está lá na lista. Está na galeria da lista do dom do Espírito Santo. Alegria, paz, gozo, longanimidade, bondade. Está na classe lá do dom do Espírito Santo. Então a alegria não é sentimento. Ela está além de sentimento. Agora a felicidade é um sentimento. Tanto é um sentimento que nessa linha do epicurismo eles baseiam-se uma norma certa, dizendo que o homem tem que buscar a felicidade independente das circunstâncias. Porque os fins justificam os meios, né? Como disse nosso irmão na aula passada. Não é verdade? Os fins justificam os meios? É perigoso isso aí. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Os hedonistas mais radicais chegam ao ponto de dizer que era inútil tentar adivinhar o que dá prazer ao próximo. Era inútil tentar adivinhar. Como consequência de sua ética, os hedonistas se abstinam da vida política e pública,
Preferiam ficar solteiros, censurando o casamento e a família como obstáculos ao bem maior, que é o prazer individual. Alguns chegam a defender o suicídio, visto que a morte natural era dolorosa. Por que quiseram contra o casamento, essa ideia de família? Sabe o que, irmãos? Sabe qual que é o cerne do casamento? Sabe qual que é o cerne da vida conjugal, da vida familiar? É eu fazer o outro ser feliz. Você quer ser feliz no seu casamento? Faça a sua esposa feliz. Você quer ser feliz com seus filhos? Faça o seu filho feliz. Busque a felicidade da sua esposa, busque a felicidade do seu filho, você será feliz, porque isso vai completar você. Agora, quando você está no relacionamento e você busca somente a sua felicidade, você vai tentar de todas as formas se satisfazer. E o seu companheiro, essa é a visão do epicurismo, que é contra a ideia de família. Porque nele você busca a felicidade individual, própria, sua. E no padrão que nós vamos ver na palavra, a preocupação é o próximo. Muito embora o cristianismo reconheça a legitimidade da busca do prazer e da felicidade individual, considera a ética hedonista essencialmente egoísta, pois coloca tais coisas como um princípio maior e fundamental da existência humana. O utilitarismo, que é uma das linhas que nós vamos ver aqui. Um outro exemplo de ética humanística é o utilitarismo, sistema ético que tem como valor máximo o que considera o bem maior para o maior número de pessoas. Em outras palavras, o certo é que for útil. Dentro da ideia do utilitarismo, aquilo que é útil, que é o certo. O que não é útil, lá no tempo de Cristo, é interessante isso daqui, porque no tempo de Cristo era assim. As pessoas doentes eram contadas como marginais, eles viviam à margem da vida, porque eles não eram úteis. Então eles eram jogados para poder. O camarada, se fosse cego, ele poderia ser o filho do governador, mas ele ficava jogado às traças, porque ele era inútil. Não era útil para o bem, para o governo. E na visão utilitarista é dessa forma. As decisões são julgadas não em termos das motivações e princípios morais envolvidos, mas dos resultados que produzem. Se uma escolha produz felicidade para as pessoas, então é certa, é correta. Os principais proponentes da ética utilitarista foram os filósofos ingleses Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Eu não conheço esses caras. Você sabe dizer alguma coisa sobre eles? Também é irrelevante. Sobre Jeremy Bentham, eles que eram mais ou menos baseados nessa visão do utilitarismo. Na verdade, eles são hoje os precursores daquilo que eles chamam de essa cadeia hoje nova, né? Fala aí sobre não lembro a gente tá? Eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse microfone com você e vou pegar uma que se cumpriu aqui, porque assim, quem for falar uma coisa. Muito bem, só um pouquinho de grave para mim. Som. A ética utilitarista pode parecer estar alinhada com o ensino cristão de buscarmos o bem das pessoas. Ela chega até a ensinar que cada indivíduo deve sacrificar o seu prazer pela coletividade. Ao contrário do hedonismo, entretanto, é perigosamente relativista. Quem vai determinar o que é bem é o bem maior da maioria. Os nazistas dizimaram milhões de pessoas com essa base. Né? Os nazistas basearam a sua filosofia, vamos colocar assim, a sua norma em cima disso. Vamos nos manter aquilo que é útil, né? A raça pura. Capitão América,
raça pura. Né? O filme do Capitão América é um filme nazista, vamos colocar assim, porque o camarada, eles injetaram algo exclusivamente, apesar que eu gosto muito de filme de ação, eu sou vidrado em filme de ação, mas é terrível. Todo filme de ação americano coloca eles como uma mega potência, acima até de Deus. Porque vamos supor, o mundo vai ser destruído por meteoro. O que os Estados Unidos faz? Montam uma ogiva nuclear, fazem porque eles conseguem montar algo, coloca lá 10 homens dentro de uma aeronave, que é uma aeronave de última linha, manda eles lá para o meio do meteoro, colocam para que aqueles 10 homens se sacrifiquem por bilhões de pessoas, injetem nesse meteoro uma ogiva nuclear, explodem o meteoro e nós conseguimos desviar o plano e o propósito de Deus. Terrível isso, não é? Colocamos o homem no centro. E essa é a ideia do utilitarismo, do hedonismo, é colocar o homem no centro. E perde o foco, porque as normas não são baseadas no fundamento, apesar que hoje, há tempos atrás, era até mais usado quando nós estamos partindo para a base bíblica. Depois a gente vai conversar um pouco mais, mas hoje, a Bíblia, hoje tudo é relativo, né? Nada é absoluto. Para aqueles que não têm uma fé determinada, né? Que não tem uma fé, não tem as estacas fincadas, não tem os fundamentos dos seus pés ainda estão sobre a areia. Para essas pessoas, o mundo é complicado. Agora, para aquele que tem a sua fé fundamentada na rocha que é Cristo, pode vir vento que for, vento de doutrina, pode vir os ventos que vierem, ele não será abalado. Eu acho até um pouco complicado quando a gente adentra estudos filosóficos, estudos mais aprofundados em termos de conhecermos conceitos, de homens que não criam em Cristo. Por quê? Porque quando você tem pessoas que não têm muito a sua base firmada ali, ela vai pegar um pontinho do que foi falado e caramba, a ideia desse cara é legal. Porque eu estudei, quando eu fiz faculdade, eu nem falei um pouco dos irmãos da minha vida, meu nome é João Batista, sou pastor, tenho mais de 7 anos, como eu falei para os irmãos da outra vez. E quando eu estava estudando, eu conheci vários colegas meus, não é nem amigos, eu tenho colegas. Meu amigo é Cristo. Eu tenho amigos, irmãos como Isaías, eu tenho amigos, irmãos, como eu esqueço sempre o nome do irmão, Francis, eu ia chamar de Jeremias. Para mim, esse seu nome era Jeremias, não, Jeremias, o pregador do deserto lá. Então, Francis, né? Tenho outros amigos, irmãos, mas colegas eu tenho vários, muitos. Eu até tenho costume de falar para o pessoal que eu conheço que eles não têm amigos, você tem colegas. Seu amigo é sua esposa é sua amiga, seus pais são seus amigos, seus irmãos em Cristo são seus amigos, agora fora é colegas, são colegas. Porque na hora que você precisar, você vai descobrir quem é amigos mais chegados que irmãos. Só na hora que você precisa, você sabe quem são essas pessoas. E eu, estudando lá, tem alguns colegas que começaram a fazer teologia e começaram a estudar a história da igreja. E você vai se adentrando, vai entrando no conteúdo filosófico, vai entrando no conteúdo da história da igreja, vê as lástimas que foram causadas para se chegar ao que nós estamos hoje, vê as destruições que foram feitas para se chegar ao que nós chegamos hoje, vê o que foi provocado e promovido para chegar ao que nós chegamos hoje. A palavra falou, o quê? Estou fora. Quantos que estavam lá se tornaram ateus? Pararam de crer em tudo, porque eles estavam preparados. Teve um tempo atrás que o diretor acho que era da teológica, da Perdiz, ele não aceitava qualquer pessoa para fazer teologia. Primeiro, a pessoa tinha que dar firmeza de chamada. Ela tinha que ter certeza que ela tinha um chamamento para alguma coisa, ou para missionário, ou para pastor, ou para evangelista, mas ela tinha que ter certeza de chamado, porque senão ela não fazia teologia. Porque a pessoa não tem certeza de chamado, irmão, ele já entra lá com o pé firmado, ele já entra lá sabendo o que ele vai fazer. Agora, quando você entra lá somente para conhecer, você pode ser levado por vento de doutrina, você pode ser levado por vento de conhecimento, porque a Bíblia fala que a letra mata. A letra mata. Se você estudar a Bíblia sem o foco que é o Espírito Santo para que ele te dê direção, ela pode te matar. Então, existiu um tempo, antes de eu fazer teologia, eu estudei o diretor que estava lá na época, o reitor, falou que a preocupação dele era essa, de formar pessoas chamadas para o ministério, não era de formar teólogos, somente teólogos. Se você quisesse a Perdiz antes, era somente para formar pastores, missionários, evangelistas, professores, não para formar um camarada que queria somente conhecer. Não somente para formar pessoas que queriam conhecer, né? Tem
somente um pouquinho mais de conhecimento. Muito bem. Eu estudei teologia e lá quando eu estudava, tinha uns camaradas que estavam na época que desviaram o foco da fé. Porque começaram a se envolver tanto com conteúdo, que perderam o foco. Eu nem sei se vocês voltaram para os caminhos hoje. Mas por quê? Porque na Provérbios fala bem claro, a letra mata. Se tomar cuidado, ela mata. Mas o Espírito vivifica. Muitos cristãos hoje estão vivendo perdidos porque tem baseado a sua vida na letra e não no Espírito. O Espírito que movia a igreja primitiva, muitas vezes as pessoas não permitem que ele entre na igreja. Porque eles querem fazer coisas além daquilo que o Espírito permite fazer. Isso é perigoso demais. Demais. Quando você perde o padrão, você perde a regra, você perde as normas, o fundamento da sua vida, a tendência é despencar. Amém, irmãos? Agora nós vamos dar 10 minutinhos de perguntas. Os irmãos que quiserem fazer uma pergunta, alguma dúvida, já podem levantar a mão, pedir que eu passo o microfone para você fazer sua pergunta. Amém? Só fazer uma pergunta. Acerca dos autores do Confronto Menor e do mas eles não são os precursores do que a gente chama de pragmatismo. E que é complicado, né? Porque você resolve as coisas muito rapidamente, sendo que nem tudo dá para se resolver assim tão rapidamente, sem que a gente pare, pense e ver, para ver realmente as consequências das nossas ações. Às vezes a gente toma uma atitude, uma direção, e depois a gente fala, puxa, das consequências eu não vi de antes, né? Então eles são os precursores, né? Do pragmatismo. Eu estou com uma dúvida aqui, porque nesse guia de estudos tem algumas perguntas. Né? E dentro desse histórico que você está desenvolvendo, que seja a ética humanista, o hedonismo, epocruísmo, o sedulismo, o utilitarismo, enfim, tudo isso que foi citado estão dentro da ética contemporânea. Eu estou te dando um contexto em relação às normas da ética, do fundamento da ética. Agora eu vou tratar mais, depois quando a gente voltar, eu vou tratar mais uns 10, 15 minutinhos desse ponto, para nós entrarmos nas bases bíblicas da ética, para a gente começar a destrinchar isso daqui, para a gente entrar nesse assunto. Se você não der um pano de fundo, depois você não consegue responder com mais propriedade aquilo que vocês precisam responder em relação a essas perguntas. Perguntas? Não? Bem, nós vamos dar uma breve parada aqui de 15 minutos. Daqui a 15 minutos nós estamos voltando novamente. Amém? Seja à vontade. Amém? Quero tentar uma coisa séria. É brincado. O humanismo, o hedonismo, o picolismo, o utilitarismo. Caramba, Vamos dar continuidade? Eu vou tratar sobre mais alguns tópicos dessa parte que está de fundo, para nós entrarmos nos tópicos que eu vou passar na informação do projetor. Vou dar só uma explanada por cima, só para a gente ter uma base. Existencialismo. A ideia do existencialismo, o Sartre aborda muito essa ideia do existencialismo. E ele falar uma coisa que, por isso que eu falo que é bom para nós conhecermos, só porque o cara pensa assim mais ou menos, né? Mas é complicado. Ele usa uma frase que diz assim: o mundo é absurdo e ridículo. Ele não crê na existência de Deus, né? Ele é um camarada totalmente cético nesse sentido. E o interessante é assim, o existencialismo ele tem por base a definição seguinte: são céticos quanto a um futuro róseo ou bom para a humanidade,
são também relativistas, acreditando que o certo e o errado são relativos à perspectiva do indivíduo e que não existem valores morais ou espirituais absolutos. Tudo é relativo, nada é absoluto. Para eles, o certo é ter uma experiência, é agir, o errado é vegetar ou ficar inerente. Aí o sábio vai falar isso. O mundo é um absurdo. Tentamos nos autenticar por um ato de vontade em qualquer direção. Pessoas são influenciadas pelo existencialismo, tentarão viver a vida com toda a intensidade e tomarão decisões que levem a esse desiderado. Então, a pessoa que tem essa visão do existencialismo, infelizmente, alguns, eu vou trazer sempre para nós, irmãos, sempre para nós, não estou tratando de mundo, estou tratando de crentes, né? Para nós tomarmos cuidado qual é a nossa linha, o que nós temos definido como base de regra de fé e prática. E, infelizmente, existem crentes que vivem com essa visão existencialista, de querer fazer tudo até o extremo, de não se preocupar com o que falar, de como agir, e vão fazer. Deus está no negócio como crente, não para pensar, como disse nosso irmão, né? Não reflete. Eu achei interessante quando ele deu aquele exemplo que ele trouxe um caso para se tratar sobre o assalto lá do carro. Eu não sei se talvez eu teria a mesma ação, talvez eu até falaria, não sei. E se eu falasse? Né? Aí você levanta outro problema. Eu achei interessante que você levantou vários problemas. E eu vendo aquilo, eu pensei comigo, puxa vida, se eu fosse um amigo dele e eu soubesse que ele sabia, e aí ele não me falou, que ele viu o cara passar, há um outro problema. Poxa, você era meu amigo, você falou para mim que não viu, e o cara passou do seu lado e você viu, e aí? Então quer dizer que você não se preocupou comigo, se preocupou mais. Então você levantaria um outro problema terrível. Né? Porque são algumas coisas que acontecem pelo momento. Então eu tenho que refletir no momento que eu estou vivendo, não deixar acontecer de forma aleatória, não acontecer de qualquer maneira. Né? Tem que refletir sobre isso. Ética naturalística. Esse nome é geralmente dado ao sistema ético que toma. Esse nome é dado ao sistema ético que toma como base o processo e as leis da natureza. O certo é o natural. A natureza nos dá o padrão a ser seguido. Se baseia pela natureza. O panteísmo tem essa visão, né? Que tudo é Deus. Vamos nos basear, tudo pode nos dar uma regra para nós podermos termos uma visão do tudo, daquilo que Deus quer, porque tudo é Deus. O câncer é natural. O câncer é natural, aí. É verdade. O que é câncer? Então, alguém quer câncer? Não. Basear a nossa vida pelo natural. E outra, sem contar que a natureza está totalmente deturpada. Depois do pecado, tudo foi deturpado. Tudo. Na humanidade, Deus olhando do céu para a terra, Ele procurou um justo, sequer alguém que fizesse o bem. Ele não achou sequer um que fizesse o bem. Então, por aí nós vemos que tudo, né, foi corrompido pelo pecado. Por incrível que possa parecer, essa ética teve defensores como Trasimaco, sofista, contemporâneo de Sócrates, Maquiavel e Marquês de Sade, moderadamente Nietzsche e alguns deterministas biológicos, como Herbert Spencer e Julian Huxley. Éticas religiosas. Antes de falar de éticas religiosas, em cima dessa ideia da ética naturalística, os cristãos entendem que a ética baseada na natureza jamais poderá ser legítima, visto que a natureza e o homem se encontram hoje radicalmente desvirtuados como resultado do afastamento da humanidade do seu Criador. A natureza, como temos hoje, se afasta do estado original em que foi criada. Não pode servir como um sistema de valores para a conduta dos homens. A natureza, nem tanto a natureza quanto o homem não tem como servir como regra, como padrão para nós seguirmos. Porque está totalmente fora, desvirtuada dos princípios que foi criado lá no Jardim do Éden, né? Como vivia Deus e o homem. Deus vinha até o homem, até Adão, todas as manhãs e todas as tardes, para tratar com Adão, para ver o que Adão tinha cuidado, para ver aquilo que o Senhor tinha feito. Ele tinha prazer em fazer isso. Como hoje, eu estava escutando, eu falei na pregação, que Deus hoje ele tem prazer de te ouvir orar, Ele anseia pela sua oração. Sabe por quê? Relacionamento. Cadê o seu grau de nível de proximidade do Senhor? É só você fazer uma medida. Quanto eu me relaciono com meu Deus durante os meus dias, ou durante o meu dia? Quantas vezes eu oro, quantas vezes eu leio a palavra, quantas vezes eu me dedico à busca.
em me relacionar com Ele. Aí você vai saber qual nível, qual o grau que você está com o Senhor. Se você ora pouco, significa que você não é Deus que está longe, é você que está longe de Deus. Se você busca pouco na palavra, você está longe de Deus. Então qual que é uma forma de eu medir isso? É parar para refletir. Quantas vezes eu gasto com serviço, com escola, com namoro, com família, e quanto tempo eu gasto com Deus? Eu vou saber qual que é o meu nível de relacionamento com esse Deus. Aí eu vou saber se o meu parâmetro, a minha regra de fé e prática é baseada naquilo que eu creio ou naquilo que eu acho. Éticas religiosas são aqueles sistemas de valores que procuram na divindade, Deus ou deuses, o motivo maior para suas ações e decisões. Nesse sistema existe uma relação inseparável entre ética e religião. O juiz maior das questões éticas é o que a divindade diz sobre o assunto. Evidentemente, o conceito de Deus que cada um desse sistema mantém acabará por influenciar decisivamente o código ético e o comportamento a ser seguido. Éticas religiosas não cristãs. No mundo grego antigo, os deuses foram concebidos, especialmente nas obras de Homero, como similares aos homens, com paixões, desejos, bem humanos e sem muitos padrões morais. Muito embora essa concepção tenha recebido muitas críticas de filósofos importantes da época, além de determinarem forças da natureza o que tornavam os deuses distintos dos homens, e que esses últimos eram mortais. Não é de admirar que a religião grega clássica não impunham demandas e restrições ao comportamento de seus adeptos, a não ser por grupos ascéticos que seguiam severas dietas religiosas buscando a purificação. Essa ideia aqui, dessa ideia dos gregos, nós vemos dentro do conceito dos filhos dos deuses, né? Dos filmes que são lançados aí, Hércules, tem um filme aí agora do Fúria de Titãs, que tem lá um filme dos deuses que o cara é homem, mas é um semideus. Não é nem Percy Jackson, é um outro. Tem 3 filmes ainda. Aquele. Esqueci o nome dele. Dentro do Fúria de Titãs. Percy Jackson já é um outro filme, né? Fúria de Titãs tem um outro. Perseu. Isso. Perseu é um semideus. Influenciado pelas éticas gregas. Pelas éticas gregas. Né? Eles tinham essa visão que existia deuses e semideuses, que esses semideuses tinham os mesmos sentimentos humanos. Eles se apaixonavam, eles erravam, e o Deus, dentro da visão deles, os deuses e os semideuses, existia Deus que nunca errava, que era sempre justo, mas era severo, e os semideuses que eram o mais próximo do ser humano. Né? Então eles baseavam por esse padrão, pelos semideuses. Né? É muito comum na sociedade moderna o conceito de que Deus ou deuses seja uma espécie de divindade benevolente que contempla com paciência e tolerância os afazeres humanos sem muita interferência, a não ser para ajudar os necessitados, essencialmente são protegidos e devotos. Essa concepção de Deus não exige mais do que simplesmente um vago código de ética, geralmente baseado no que cada um acha que é certo ou errado diante desse Deus. É difícil, é complicado isso aqui, né? Aquela ideia de um Deus transcendente, um Deus longe, que está preocupado, mas nem tanto com a sua criatura. Ética cristã. Agora vamos saber um pouquinho, só dar uma explorada sobre essa ideia da ética cristã para a gente entrar nas bases bíblicas e já começar a destrinchar na história cristã vários tipos de ética que tem se desenvolvido. A ética cristã é um sistema de valores morais, esse aqui que é o importante para nós adotarmos, baseado em tudo isso que foi falado, existencialismo, hedonismo, para nós termos uma visão baseada na ética cristã. É o sistema de valores morais associado ao cristianismo histórico e que retira dele a sustentação teológica e filosófica de seus preceitos. Como as demais éticas já mencionadas acima, a ética cristã opera a partir de diversos pressupostos e conceitos que acredita estão revelados nas Escrituras sagradas, pelo único Deus verdadeiro. São estes: a existência de um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. A ética cristã parte do conceito de que Deus, que se revela nas Escrituras sagradas, é o único Deus verdadeiro e que, sendo o Criador do mundo e da humanidade, deve ser reconhecido e crido como tal, e a sua fonte respeitada e obedecida. Essa é a base. Né? Começa a partir daí. O único Deus verdadeiro, e através disso
Mas como que eu vou ter essa visão dessa real posição desse Deus, do Deus verdadeiro? Pelas Escrituras. A única prova que nós temos, que é um dos livros mais lidos hoje na face da terra, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. A existência de um único Deus verdadeiro. A humanidade está num estado decaído, diferente daquele que foi criado. A ética cristã leva em conta, na sistematização e sintetização dos deveres morais, a prática das pessoas, que as mesmas são incapazes por si próprias de reconhecer a vontade de Deus e muito menos de obedecê-la. Isso se deve ao fato de que a humanidade vive hoje em estado de afastamento de Deus, provocado inicialmente pela desobediência do primeiro casal. Dentro disso aqui que eu falei com os irmãos, é interessante que aí entra a ideia do livre-arbítrio. Mais ou menos a ideia do livre-arbítrio. Porque ele fala que nós somos incapazes, somos incapazes por si próprios de reconhecer a vontade de Deus e muito menos de obedecê-la. Nós somos incapazes de fazer isso, de atingirmos isso, de chegarmos a esse foco. Isso é verdade, sabe por quê? Porque sabe qual é a nossa tendência? Para o mal. O ser humano é mau, irmãos. Se você tem dúvida disso ainda, é só você ver do dia a dia as mães que pegam os filhos recém-nascidos. Mãe, que Deus relacionou o amor dele ao amor de mãe. Assim, ainda que uma mãe, ela não fala com o pai. Ele não fala com o pai, ainda que o pai venha se esquecer do seu filho, eu todavia jamais, não, ele fala, ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Por que ele relaciona o amor de mãe? Porque a mãe é que tem um contato maior durante 9 meses, é a mãe que está mais próxima, é a mãe que sente as dores. O pai, ele participa, mas quem gera, quem promove toda aquela ideia do nascer, que é somente Deus, é a mãe. E hoje você vê mães que põem um filho num saco de lixo, ela acaba de gerar dentro do banheiro, ela já gera dentro do saco de lixo, ela cata a criança ali nova e já joga no saco de lixo, joga na água para morrer. Deus, por misericórdia, e tem um plano maravilhoso na vida daquela criança, vai põe alguém para resgatá-lo. Mas tem alguns que o Senhor não permite ser resgatado. Bom, já que esse aí está vindo, então vem. É melhor você estar aqui do que estar aí. Mas quando Deus tem um plano maravilhoso, ele vai lá, o saco até afunda no rio, mas Deus traz ele de volta. Vai para a margem para que alguém ache, porque Deus tem uma obra na vida daquela criança. Então, nós vemos que o mundo é mau. É mau. Você não conhece totalmente a pessoa. Se ela não for temorosa, sabe quem distingue o ser humano natural do ser humano espiritual? O temor. A pessoa que tem temor de Deus, ela consegue basear a sua vida pela palavra, como regra de fé e prática. A ética cristã não tem ilusões utópicas acerca da bondade inerente de cada pessoa ou da intuição moral positiva de cada um, de cada uma, para decidir por si própria o que é certo e o que é errado. Cegada pelo pecado, a humanidade caminha sem rumo moral, cada um fazendo bem para seus próprios olhos. As normas propostas pela ética cristã pressupõem a regeneração espiritual do homem e a assistência do Espírito Santo, para que o mesmo venha a conduzir-se eticamente diante do Criador. Por que eu falei sobre livre-arbítrio? Porque nós não temos vontade própria para fazer o bem, você sabia disso? Nós não temos vontade própria para fazer o bem. Porque as coisas boas, quem foi que preparou para nós andarmos nela? Deus. Aquilo que você faz de bom, não é porque você faz o que você quer. É porque Deus já preparou essas obras para que você ande nela. É isso que ele fala na palavra dele. Essa é a medida de regra. Então tudo que eu faço de bem, irmãos, de bom, não é mérito meu, porque senão a minha salvação seria meritória. E a minha salvação não é meritória, é por graça. Favor e merecido. Por mais que eu faça, por mais que eu tente alcançar a salvação com as minhas mãos, eu nunca conseguirei. Porque os profetas tentaram, os reis tentaram, os juízes tentaram, todo aquele povo do Antigo Testamento tentou. Deus tentou alcançar o homem pelo homem. E o homem nunca conseguiu atingir as normas. O decálogo, os 10 mandamentos que as pessoas usavam para decoreba. Colocará nos umbrais das portas da sua casa as leis, para que você, toda vez que passar por ali, lembre-se que existe um Deus e que se Deus quer isso aqui de vocês, que você cumpra as regras. E Deus deixou dessa forma para que o homem visse
que por ele mesmo. Interessante como Deus age, né? Ele coloca e fala aqui, ó, eu vou dar isso aqui para vocês, mas eu sei que vocês não vão conseguir cumprir, mas eu vou colocar para vocês tentarem, para vocês verem com vontade própria, vocês não vão conseguir. E ele vai e expõe, e vai lá e acontece todo esse processo dos 10 mandamentos, que eu falo 10, para vocês 673, se não me engano, é mandamento para dar com pau, desculpa a palavra, a rodo. E se nós fôssemos colocar hoje ainda nos umbrais das nossas casas, nós faríamos um muro desse aqui enorme e colocaríamos ali, ó, resolveria alguma coisa? Não, porque seria meritório. E nós não temos mérito nenhum nisso. É isso que ele está falando aqui. Por mais que nós tentemos alcançar com as nossas próprias forças, nós não vamos conseguir. E por mais que nós tentemos fazer por nós mesmos, nós vamos nos afastar mais ainda. Porque o homem está num processo de decaimento. Cada dia ele cai mais. Se não for Cristo, alguém vai trocar sobre a gente. Cristão. O homem não é moralmente neutro, mas inclinado a tomar decisões contrárias a de Deus, ao próximo. Esse pressuposto é uma implicação inevitável do anterior. As pessoas no estado natural em que se encontram são movidas intuitivamente, acima de tudo, pela cobiça e pelo egoísmo, seguindo muito naturalmente sistema de valores descritos acima como humanístico e naturalístico. Por si sós, as pessoas são incapazes de seguir até mesmo os padrões que escolhem para si, violando diariamente os próprios princípios de conduta que consideram corretos. Olha que terrível. Muitas vezes nós instauramos padrões para nós, instalamos padrões para nossas famílias, instalamos padrões para os nossos filhos e nós quebramos isso. Olha, não minta. Mentir, quem mente, eu falo para o meu filho direto. Mentir, quem mente é filho do diabo. Aí eu pergunto para ele hoje, João Henrique, quem mente? Ele fala, é filho do diabo, papai. Aí liga alguém para mim e fala, tu mudou. Papai não está. Papai falou para dizer para você que ele não está. Por quê? O padrão que eu passei para ele é não minta. E a partir do momento que eu influencio na mentira, eu quebro a própria regra que eu formei. Por quê? Eu não consigo manter o meu padrão. Porque eu estou tentando fazer por mim mesmo. Eu tenho um exemplo chulo, né? Um exemplo que eu creio que muitos aqui já fizeram, eu fiz isso. Estou contemplando até que meu filho agora que está com 5 anos. Então, agora que eu viveria com ele, com essas situações que eu viveria mais com ele, de não tocar em casa, ele ia atender, porque agora ele atende. E eu falava, não, até eu sair de casa, então, eu falei para os irmãos da última vez, meu divórcio saiu na sexta-feira, infelizmente, não era minha vontade, mas como existem, interessante, eu estava vendo isso aqui ontem, eu estava lendo, aí você vai lendo alguns detalhes, eu vou ressaltando na sua cabeça, né? E aí, do que eu vivi esses últimos meses, essas últimas frases aqui são terríveis, porque ela falou grandemente comigo, fala assim, né? As pessoas no estado natural que se encontram são movidas intuitivamente, acima de tudo pela cobiça, pelo egoísmo, seguindo muito naturalmente sistemas de valores descritos acima como humanísticos ou naturalísticos. Por si só, as pessoas são incapazes de seguir até mesmo os padrões que escolhem para si, são incapazes de instaurar um padrão e falar, vou continuar nele até o final, violando diariamente os próprios princípios de conduta que consideram corretos. Terrível isso. Então, se a nossa vida não for regrada pela palavra, como uma regra de fé e prática, estamos perdidos. Deus revelou sua humanidade, essa pressuposição é fundamental para a ética cristã, pois é dessa revelação que ela tira seus conceitos acerca do mundo, da humanidade, e especialmente do que é certo e do que é errado. Tem muita coisa para falar aqui, se eu for, não dá para você adentrar muita coisa, que é muito detalhe, é muito assunto. Mas só para nós termos uma base, você viu, agora quando ele está começando a destrinchar sobre a ética cristã, onde tem que basear as nossas normas? É na palavra, nas escrituras. Quando eu tenho que formar os meus conceitos em cima da palavra, eu erro. A exegese, ela veio para tirar isso, para que o homem pare de colocar na Bíblia aquilo que ele pensa. A exegese veio, como o nosso irmão explicou da última vez, ela é a arte de interpretar, mas é a arte de tirar do texto o que o texto quer dizer, não a arte de colocar no texto aquilo que eu penso. Isso é exegese. É a arte de extrair do texto aquilo que ele quer estar querendo na minha vida. Quando eu fiz teologia, eu fiz homilética com um pastor chamado George Schintz. O cara era terrível.
Nós tínhamos que montar pregações e ele avaliava. E aí ele catava algumas pregações e fazia assim, ó, calma aí, antes de eu ler, deixa eu ver. É falha, não presta. Aí ele catava e ia ler assim, onde você achou isso aqui no livro? Ele começava a ver e percebia que nós colocávamos coisas. Sabe quando você faz uma redação, o professor te dá lá um tema? Escola bonita. Faça uma redação sobre escola bonita. Aí você vai fazer uma redação sobre escola bonita e você coloca um monte de pensamento seu nessa redação de escola bonita e tal e tal. Eu falo, não era isso que eu queria que vocês fizessem, eu queria só que vocês falassem da escola. Aí você interpreta colocando o seu pensamento ali, daquilo que você acha que poderia ser. E muitas vezes a interpretação da palavra é dessa forma. Eu leio o Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará, e interpreto da minha maneira. Não vai faltar o carro na minha garagem, não vai faltar a comida na minha dispensa, eu vou só interpretando da minha maneira. E a exegese me ensina que não é dessa forma que eu devo interpretar a palavra. O que eu quero dizer com isso? Padrão para nós adentrarmos agora as bases bíblicas da ética cristã é a palavra. Nós vamos saber um pouquinho mais em relação a isso. Em relação às bases bíblicas na ética cristã. E esses últimos dias isso tem batido muito na minha cabeça sobre esse negócio de normas, né? De regras. Não sei o que os irmãos pensaram em relação a isso. Será que ser crente é só ser crente, ir para a igreja, tentar ser bonzinho na sociedade e tentar viver corretamente? O meu vizinho sabe que eu sou crente, então eu tenho que, quando eu sair da minha garagem, eu tenho que dar seta, eu vou entrar para a esquerda, o meu vizinho sabe que eu dei seta para a esquerda para demonstrar que eu sou correto. Né? Ou então eu tenho que sair da garagem de bom cinto, porque eu sou crente. Porque, irmãos, que terrível o que acontece é que você e eu somos, sabe o que é no mundo? Você sabe o que nós somos no mundo? Referência. Todo mundo pode errar. Todo mundo pode errar. Você nunca poderá errar. Você pode cometer a menor besteira na sociedade, mas por você ser crente, você se torna réu de tudo aquilo que o meio onde você vive proporcionou. Por quê? Porque o padrão, nós como crentes temos um padrão, que é a palavra. Então o mundo exige de nós que nós compramos esse padrão. Cristo quer que nós compramos de uma maneira a alcançarmos paulatinamente, gradativamente, aos poucos. Mas o mundo não. O mundo quer que nós já sejamos santos, irrepreensíveis, impecáveis nas nossas ações. Eles vão buscar isso em nós. Base bíblica para nós termos a visão da ética cristã. A palavra ética vem do grego ethos, que se refere aos costumes, práticas que são aprovadas por uma cultura. Ética é a ciência da moral ou dos valores e tem a ver com as normas sobre as quais o indivíduo e a sociedade vivem. Quais as normas que você... Baseado em cima de quais normas nós vivemos, os crentes? Os evangélicos, os cristãos, os separados, os chamados de Deus. Olha, essas normas podem variar grandemente de uma cultura para outra e depende da fonte da autoridade que lhe serve de fundamento. Então, as normas da ética, ela pode basear, vamos supor. Quer ver um exemplo bem claro? Eu estava escutando o Monte Lázaro. Quem gosta de Lázaro? E é um olodum, é uma batida. E lá na Bahia, os irmãos vão para o céu cantando assim. E tem lugar aqui em São Paulo que os irmãos acham que lá é macumba. Cultura. Por isso que o irmão falou, a gente não pode julgar pela capa. Tem pessoas que a igreja dele canta guitarra, mas quando ele corre as cordas da guitarra, deixa até se tiver vidro, quebra. E aquele irmão entrou numa adoração profunda ali, foi lá para o céu. E tem um camarada que falou, onde eu entrei, será que isso aqui é de Deus? Já faz um pré-julgamento. Isso aqui não pode ter igreja, não. No meu tempo eu estava no louvor, quando eu comecei, eu estou no Ministério de Louvor há 18 anos. Eu sou ministro de louvor já tenho 15 anos, fiz aula de música, eu toco mais rabisco um pouquinho no violão, mas meu forte é cantar. E no tempo que eu entrei no Primavera, na Igreja Batista do Primavera, que eu fiquei lá 20 anos praticamente, 19 anos. Saí 3 anos, eu fui pastor numa igreja em Pedreira, durante 3 anos.
fiquei no Primavera durante 16 anos, me formei, fui pastor e tal, fui para essa igreja, ali perto da Pedreira, uma igreja batista, fiquei lá durante 3 anos, foi muito bom para mim, mas foi algo impactante, porque o meu casamento já estava conturbado, a minha esposa já estava numa situação complicada, então era igreja, família, trabalho, e minha cabeça estava virando quase que ela ia sair do pescoço e ia para a lua para explodir, né? Mas como Deus é misericordioso, Ele sabe como tratar a situação. E aí, tá, mas quando eu entrei, comecei o ministério de música na igreja, isso aqui numa igreja é absurdo. Porque onde que os homens se viam isso aqui? Aonde? Não, lá com Davi, lá no reino de Davi. Eles começaram lá primeiro. Lá Davi tinha tudo isso aqui, ó. Davi, ele tinha saltério, harpa, tufos, tambores. E quando Davi abriu o louvor do Senhor, irmãos, eu queria estar lá naquela época, porque era algo terrível. O louvor deveria ser. O Davi não conseguiu se conter. Quando Deus, depois de tudo aquilo que aconteceu com Davi, e Davi pecou e tal, aí quando Deus falou do que ia acontecer, quando Davi viu o que aconteceu, Davi fez um culto, que ele saiu pelado. É por quê? Porque ele não conseguiu se conter na presença do Senhor, porque ele viu, Deus falou que ia fazer e fez. Esse é o Deus que eu sigo. Não é aquele que fala, olha, talvez aconteça, igual Elias estava lá no monte, né? Ele falou, vai, gritem. Talvez ele dê uma saidinha, gritem mais alto. Quem sabe vocês conseguem alcançar o ouvido do Deus de vocês. E Davi sabia que quando Deus falava, irmãos, por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus falava, acontecia. Talvez se fôssemos nós, Deus falou, você pecou e o resultado do seu pecado vai acontecer isso. E a gente ficava ali remoendo, e quando acontecesse, nós ainda falaríamos assim, oh Deus, mas sério, você fez mesmo? Porque nós dizemos muitas vezes que baseamos nossa vida pelas promessas do Senhor, né? Eu estou trabalhando na casa de um camarada, que é a esposa de uma irmã da igreja, e ele é espírita mesmo. Embaixo da casa dele tem lá o terreiro lá, né? E ele falou para mim, eu sou espírita, sou bábalo, sei lá, porque é tocador desses tambor aí. Desse aí não, viu? Do deles lá. Desse aí não, do deles lá. E ele é tocador desses tambor e ele fica me como eu estou mudando de igreja, ele fica me desafiando direto, porque ele está pensando, né? Ele perguntou para mim, não sei o que a menina fala sobre promessa. Que promessa é essa? Que é aquela do Tales fala, se a vitória não consegue se chegar, espera no Senhor e confia. Cadê ela baixa? Aí ela fala sobre uma promessa. Nada além da promessa, a sua promessa, eu não tenho nada. Aí ele falou assim, que promessa é essa de pastor João? Que ela fala tanto de uma promessa e eu não consegui entender que promessa é essa ainda. Aí eu falei para ele, primeiro fui lá, né? O Espírito Santo. Aí isso aí é o Espírito Santo, porque o camarada aqui é complicado. Se você responder uma coisa que não condiz, ele mas, como lá em João diz que o Espírito Santo nos trará a memória, tudo aquilo que nós temos aprendido. O que você tem aprendido? Dentro de ética, das normas que nós seguimos como padrão, o que você tem se dedicado a aprender? Se você faz faculdade, você tem que se dedicar somente a aprender aquilo que o seu estudo impõe que você aprenda, ou você consegue se desocupar da sua vida particular e se ocupar na sua vida espiritual e aprender mais do Senhor? Se você aprender mais do Senhor, irmão, você nunca vai passar estreito, porque o Espírito Santo vai trazer à sua memória aquilo que você precisa lembrar. E aí eu falei para ele, sabe qual promessa que ele fala aí? Aquela promessa lá de João 14. Ele falou, que promessa? Ele falou assim, para os seus discípulos. Os seus discípulos começaram a passar uma situação interpelada porque estava para se cumprir a crucificação de Jesus. E Jesus falou, eu vou para o Pai. Não, mas calma aí, Senhor, seu Pai vai nos deixar sozinhos, como nós vamos ficar? O que vai acontecer? Calma aí. Lance tudo no vosso coração. Crente em Deus, crente também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, vou preparar um lugar. E quando eu for, aí entra a promessa, eu vou, mas eu vou voltar para buscar, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa foi a promessa. Podem falar de tudo. Deus prometeu que você vai ficar bem financeiramente. Amém. Ele fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas, ele não fala que você vai ter tudo, ele fala que todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas a promessa marcante é que ele foi
mas que ele vai voltar. E o interessante é que essa promessa é afirmada ainda pela posição do anjo, quando os discípulos estão todos lá vendo a subida de Jesus, e Jesus some nas nuvens, e o que acontece? Vem lá um anjo e fala: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Aquele que subiu, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai voltar. Então, irmãos, algo certo no mundo é que Jesus está voltando. Eu nem vou falar que ele vai voltar. Ele está voltando. Amanhã? Não sei. Porque o dia, como disse o nosso irmão, o dia aqui, nem o dia e nem a hora, ninguém sabe, somente o Pai. Porque naquela situação quando Jesus deu essa resposta, ele estava como homem. Por isso ele não sabia. Hoje ele está como Deus. E ele prepara a volta dele. Hoje Jesus sabe a volta dele. Porque hoje ele é Deus. E a Bíblia fala que Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então quando Jesus deu a resposta para os seus discípulos, ele deu como homem. Mas hoje ele prepara com ansiedade a sua vida. Então, quando eu dei essa resposta para aquele rapaz, ele falou assim: essa é a promessa. Puxa, por isso que essa música é tão gostosa de ouvir. Então você já vê algo movendo aqui no coração. Agora, tudo isso acontece, irmãos, dependendo da sua base de regra, de fé e prática. Eu estava até achando meio complicado de falar sobre esse assunto de ética, porque eu sou meio assim, irmãos. Eu tenho um pouquinho de problema, porque assim, ultimamente eu quero espiritualizar demais as coisas. Eu vou continuar espiritualizando. Eu quero sair do natural porque eu quero entrar no espiritual. Eu quero sair dessa ideia de ficar somente no natural ali. Eu almejo e galgo tanto natural para que me mova no espiritual, principalmente, para que o meu natural seja movido pelo espiritual e o meu espiritual atinja o natural. Porque essa é a batalha constante do homem. A Bíblia fala que existe uma luta interior diariamente, era a luta que Paulo vivia. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço com naturalidade. Mas por que ele chegou a esse pensamento? Porque ele começou a viver o natural baseado no espiritual, e o espiritual que influenciava o natural dele. Isso é a regra que nós temos que seguir. É dessa forma que nós temos que tentar adentrar o santo dos santos. Porque hoje nós temos livre acesso. Um tempo atrás não tinha. Os camaradas tinham que entrar com sininho na hora das vestes. Porque se ele entrasse confuso, até mesmo o que ele cria, ele entrava e caía morto. Não precisa nem estar em pecado. Se o camarada, se o sacerdote entrasse lá dentro com dúvidas, ele entrava e morria instantaneamente. Sabe o que Deus não mata hoje instantaneamente, irmãos? Sabe o quê? Incredulidade. Porque os crentes não creem da mesma forma. Porque os crentes não buscam da mesma forma. Puxa, mas pastor, você está falando algo absurdo. Já pensou se fosse assim? Vai matar muita gente por mim. Sabe por que eu falo por mim? Porque a palavra e a presença do Senhor é muito maravilhosa para você ficar ali com a pessoa. Vem, vai, Jesus é bom. Por favor, vai, dá uma chance para Jesus entrar no seu coração. Já pensou? Você está mendigando algo que por isso que os anjos não vieram evangelizar. Eles queriam vir evangelizar o homem. Lá eles fazem um estudo sobre angelologia, falam que os anjos se colocaram na posição de vir evangelizar a raça humana. E Deus falou: nem pensar, vamos colocar assim na linguagem popular, nem no sonho vocês vão lá. Sabe por quê? Porque eu já conheço vocês conhecem a maravilha do meu reino. Você vai chegar para a pessoa e vai falar assim: é o seguinte, está aqui, essa aqui é a proposta do reino. Você é um cidadão dos céus, você quer? Não! Acabou, irmão. Não sei nem como nós, olha para alguém da sua família, puxa vida, nossa, esse Deus você fez uma mudança tão maravilhosa na sua vida, rapaz, que tremendo. Você quer? Não, puxa, eu tenho tanto para curtir ainda. Vou orar para que Deus mude seu coração, para que Deus te toque, faça um dó, assim, arpejado em você, para que você ouça o som da música e você consiga se entregar para o Senhor. Você está por isso nós vivemos no tempo da graça, né? Terrível esse tempo da graça, né? Terrível e bom ao mesmo tempo, né? Terrível e bom. Mas esse tempo da graça vai acabar, né, Pai? Amém. Vai acabar, irmãos. Sabia? E, felizmente, para aqueles que forem arrebatados,
estarão com o Pai. Porque eu creio no arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. Para aqueles que forem arrebatados, esse tempo da graça vai acabar, porque eles estarão com o Pai. E aí acabou o tempo da graça, irmãos. É o tempo da espada. Tem uma vez que eu estava pregando e falei, eu queria ficar aqui no tempo da espada. Para me ver os camaradas ver. E aí? Você quer gozar o tempo da graça ainda? Então fica aí para tu ver. Só para. Aí o senhor fala assim, para de ser louco. Para de ser louco, viu? Se eu posso atender a sua oração. Né? Mas é terrível, irmãos. Por isso eu falo assim, eu estava com uma dificuldade de falar sobre ética, porque são padrões morais, regidos que o mundo tenta reger de uma forma totalmente errada em relação à palavra. E nós tentamos nos regrar pela palavra, mas muitas vezes nós também queremos ser regrados pelo mundo. Sabe por que nós temos muitas vezes ser regrados pelo mundo, irmãos? Nós temos acho que 10 aqui, não tem muita coisa para falar. Sabe por que muitas vezes nós queremos ser regrados pelo mundo, irmãos? E algo que muitas vezes nós não conseguimos fazer é desligar as novelas. Essa doutrina não tem nada a ver com o que eu tenho que falar. Mas o senhor me incomodou para falar isso agora, e eu vou passar. Nós somos regrados por novelas. Nós somos regrados por programas de televisão. Nós somos regrados pelo que o vizinho tem. E eu quero também. Nós somos regrados, muitas vezes, não pelo padrão que o Senhor falou lá em Mateus 5. Bem-aventurados, humildes. Bem-aventurados que sofrem perseguições. Olha, é terrível isso, é contra a regra do mundo. Bem-aventurados que sofrem perseguições por amor ao meu nome. E hoje existem países aí fora que vivem isso, arrisca, eles não largam. E muitas vezes eu orei para que o Senhor faça com que isso chegue no Brasil. Eu sou um relaxado, mas eu quero que isso chegue no Brasil para que o Senhor me aperte. E olha, está perto disso acontecer, viu, pastor Zé? Não adianta você fazer segundo, não, está perto disso acontecer. Tem leis tramitando aí no Congresso. Uma das leis que estão sendo tramitadas no Congresso é que a igreja evangélica também terá que fazer casamento de homossexuais. Se vocês quiserem bater com você, eu queria casar nessa igreja. Eu gostei dela, bonita, aquela coluna dela, eu coloco uma rancha de flores, assim, uma rosa, em vez de um azul, porque o meu namorado gosta de rosa azul, e eu gosto de rosa rosa. E se você falar, aqui, não, ele fala, não, pera um pouquinho, para ligar assim e falar assim, ó, preconceito, eu quero denunciar aquela igreja. Não, mas nós temos um padrão interno aqui, tá tudo bem, mas qual o problema dele casar? Ele não vai participar do seu culto, ele só quer casar ainda. Vocês cobram? Cobram. Então, quanto que é? 300. Você paga, vocês pagam. Então, a igreja que os caras vão casamento vai ser feito. E nós estamos caminhando para isso, irmãos, para imposições de padrões e normas que o mundo acha certo e que nós nos calamos. Nós nos calamos. Sabe o que nós nos calamos? No dia que o pastor Silas Malafaia foi lá em Brasília para fazer um movimento em relação a todas essas coisas que estão tramitando, teve crentes que foram contrários, que postou em Facebook que aquilo ali era absurdo, fazer cada um tem a liberdade de escolher o que quer, que nada, irmãozinho, a Bíblia falou o quê? E a Bíblia falou o quê em relação a tudo isso? Então, nós vestimos muitas vezes camisas dos outros, mas não vestimos as nossas. Padrões. Qual padrão nós temos que seguir? Qual padrão de regra de fé e prática que eu quero para a minha vida? A Bíblia. Foi falado da última vez sobre se o Deus te faz pecar, é melhor entrar no céu. A olho, porque você tem os dois olhos, e tomar um cálicezinho, né, com um dito cujo. E aí eu vou bem mais a fundo isso daí, né? O que o senhor quis dizer com isso? Foi o que o irmão falou? Né? Não significa ter que arrancar os olhos, não. Significa saber qual é o padrão que eu coloco na minha vida para que eu olhe. Qual é o padrão que eu tenho na minha vida para que eu toque, para que eu pegue, para que eu ande? De que forma que isso rege a minha vida? E muitas vezes nós achamos muito difícil regar a nossa vida pela palavra. Mas é difícil mesmo. Eu tenho o costume de dizer que a palavra do Senhor é para corajosos, para soldados que entram na batalha, mesmo se ele tomar um tiro, ele não vai cair e ficar prostrado. Ele vai ser ajudado pelo seu amigo, pelo seu irmão do lado, e vai continuar caminhando. Até que o general fale, acabou para você, vamos embora. Mas enquanto isso não acontecer, ele não baixa a guarda. Ele não baixa a guarda. Mateus 6, ou Mateus 5, vamos dar uma olhadinha em Mateus 5, para nós sabermos um pouquinho da nossa regra, para não sair daqui totalmente inerte, é isso?
E eu vou falar para vocês, o padrão de regra. Eu ia falar sobre um camarada chamado Jerônimo Savonarola. Eu ia falar sobre... Alguém conhece João Bunyan? João Bunyan? Alguém conhece João Bunyan? Não? Um cara... Fraco. Hoje o livro dele é o segundo livro mais lido do mundo, que é O Peregrino. Eu já li esse livro umas 3 vezes, é muito bom. Recomendo. Isso mesmo. Jerônimo Savonarola. Ele era um monge, ele era um camarada, nasceu num lar bem pobre. 10 minutos. 15 minutos? Nasceu num lar bem pobre. E mesmo assim não foi crescendo, conheceu assim mais ou menos a religião, vamos colocar, e cresceu sendo influenciado pela religião, tentou se envolver com uma mulher, mas por causa dessa ideia de família, naquela época existia muito isso, família tal, não se misturava com família tal, porque por causa de cultura, por causa de nome, e ele se decepcionou muito com isso, e ele preferiu viver uma vida afastada de relacionamento e foi para um monastério. E nesse monastério ele começou a viver ali e foi tendo mais contato com a palavra, Irmãos, quando esse homem pregava, as pessoas choravam na rua, sendo impactadas pelo pecado dela mesma. Ele pregava a vida de Cristo e a pessoa na hora, ela nunca diz que ouviu multidões, quando ele pregava, as pessoas gemiam por consciência do pecado. Porque era tão impactada pelo Espírito Santo que elas não conseguiam se conter com a vida que elas levavam. É isso que eu falo. Falta mais envolvimento com a palavra. E ele era um homem que orava, assim, 5 horas, orava. Porque o que é oração? O que é uma oração? Alguém sabe dizer? O que é oração, irmão? Oração, diálogo. Não é um monólogo, hein? É um diálogo, é uma conversa com Deus, uma conversa com quem você conhece. Tem pessoas que você fala assim, irmão, ora agora. Por quê? Prática. É a mesma coisa que você falar assim, você conversa com teu pai? Eu não conversava com meu pai quando era moleque. Meu pai era muito ditador. A regra dele a gente conversava. Eu falava, não, pai, não! Essa era a minha conversa com ele, era assim. E aí não era tapa não, eu apanhava, mas ele também foi muito levado. Eu fui um camarada que eu curtia ao extremo a minha infância. Fui assim, foi uma infância, a nossa infância lá naquela antes, eu até creio que o pessoal que mora aqui também, era mais chão, né? Barrão, terra, mato. Então a nossa infância, a minha infância foi muito gostosa. Eu falo com meu filho, eu tenho dó de você não tem nome para ter a mesma infância que eu tive. Saudável. Você podia brincar descalço e as doenças não eram tão igual de hoje. Então, era muito saudável. E o relacionamento que eu tinha com meu pai era muito distante. Eu tinha mais com a minha mãe. E eu tinha um relacionamento daquela forma com Deus. Um Deus distante. Um Deus que eu só orava quando eu precisava. E hoje eu consigo conversar abertamente com o Senhor de uma forma amigo, pai, filho. Conversar mesmo. Porque eu converso assim com meu pai hoje. Engraçado, né? Depois dos 30... Meu pai já beirando 60 e poucos, quase 70, hoje nós conseguimos conversar como pai e filho, brincar como pai e filho. Então nós vemos como o relacionamento, quando ele vai se afinando, produz uma intimidade maior. É dessa forma que nós temos que viver com o Senhor, com intimidade. E assim você não vai ter medo de orar para multidões de 50 mil pessoas quanto para 2 pessoas. Porque a sua oração não é para as pessoas que estão em volta, é uma conversa com Deus. Intimidade. Mateus 5. Vendo Jesus, eu ia falar isso, assim, além desse Jerônimo Savonarola, que eu lembro que o meu irmão falou bastante de vários filósofos aqui e alguns teólogos, e eu quis pegar a vida de alguns homens que foram simples. Lutero foi um camarada estudado na palavra, mas ele foi um cara simples. As pessoas tentavam envolver ele na alta corte, ele fugia daquilo, né? Porque o importante para ele era ir contra aquelas regras que estavam sendo pregadas pela Igreja Católica sobre indulgência, sobre envolver a pessoa pelas leis. E ele começou a aprender o Evangelho pela graça, foi iluminado pelo Espírito Santo da ideia do Evangelho pela graça, pela afirmação de Paulo,
que o justo vai viver pela fé, isso aí mudou a vida dele. Savonarola mudou a vida dele pela oração, pela leitura da palavra. E nós queremos mudança, queremos algo diferente, vamos para a palavra. Mateus 5, vendo Jesus as multidões, que foi o foco, o homem centrado numa ética cristã foi Jesus. E aqui ele nos dá bem claro isso aqui, a norma, o padrão do cidadão dos céus. Você quer morar no céu? Está aqui a norma. Está aqui. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, o interessante, que viu Jesus as multidões, aproximaram-se dele quem? Só que ele faz parte. Se você faz parte, você se aproxima. Se você faz parte, você quer estar junto. Se você faz parte, você quer aprender ouvindo, que existe. Você pode ouvir ou escutar. As multidões que estavam ali só estavam escutando Jesus. Sabe aquela coisa? Ei, você vai vir? Quer? Essa pessoa você está escutando. Agora os discípulos estavam ouvindo. E o que eles ouviram? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. As normas por padrão daquele camarada que quer morar no céu. Feliz o homem que almeja isso. Mesmo que o dia do Senhor seja você quando? Anseie por Ele. Busque por Ele. Não meritoriamente. Vou fazer a partir de hoje, a partir desses estudos que está sendo falado, eu vou tentar fazer tudo certinho ali, ó, dentro dos padrões, dentro das regras, dentro de tudo que está falando, porque eu quero os céus. Não vai adiantar. Porque se Cristo não for sempre, tudo aquilo que você quiser vai ser palha. Sabe o que vai acontecer com a palha? Queimado no fogo. As nossas obras, irmãos. O Glenn tem costume de enfatizar muito isso, o pastor Glenn Paranaguá. Ele tem costume de enfatizar muito isso. As nossas obras são consideradas como trapos de imundícia. Antes de eu abrir a pergunta, alguém sabe dizer o que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia. É vida regrada, prostituição. Pode ser. Trapo de imundícia. Dentro da etimologia mesmo, do significado dessa situação do trapo de imundícia, alguém sabe dizer culturalmente, porque eles têm esse significado que eles usam, porque existia uma cultura que usava isso. Trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia é que assim, na época lá até hoje ainda acontece. Os judeus, aquelas mulheres que usam aquele roupão, os países que são burca, isso. As mulheres, raramente tem situação aí em alguns estados, as mulheres tomam banho em uma semana, 3 dias, os homens a mesma coisa, muitos deles só se lavam, passam água das partes do corpo, não de todo o corpo. E o que acontecia? As mulheres, nesses lugares, elas, nos dias que acontecia a situação para as mulheres, elas passavam todo o período da menstruação sem tomar banho. Uma vez por dia. E com o mesmo pano de proteção, vamos colocar assim, com o mesmo pano que elas começavam o dia delas, elas ficavam com aquele pano até o último dia quando terminava. Então elas não tiravam aquilo de maneira nenhuma. E elas, por isso que eu falo que elas se afastavam. As mulheres dos dias têm que se afastar dos seus maridos. É nosso que tem a ver com cateco. Por isso se dizia, naquela época, as mulheres estavam imundas.
as mulheres tiravam aqueles panos para se lavarem, dizem que tinha até bicho. Por isso que ele relaciona. Olha para você ver como que é a nossa justiça, irmãos. Para você ver como que a Bíblia compara a nossa justiça. Como que a Bíblia compara a nossa regra de padrão de moral. Como que a Bíblia compara aquilo que nós dizemos que é certo ou errado. Olha que terrível. Quando as mulheres tiravam aquilo, era algo terrível. Algumas tinham que se tratar com médico, com ervas na época, porque o negócio estava terrível. E a Será que é porque vocês que são teólogos podem explicar isso melhor? Eu fui entender agora, depois de 10. Porque a imundícia, né? Agora, seria a cultura delas desde a infância, ensinada daquele jeito? A mulher, para aquele povo, nunca teve valor. Então, isso para ela, naquela época, até hoje ainda para algumas, por isso que elas se vestem de burca, né? Então, usam aquilo porque elas não podem expor a beleza, elas não podem dizer que são bonitas, elas têm que sempre andar atrás dos filhos ou dos maridos, elas nunca podem andar de lado, até hoje. Não sei se vocês lembram que alguns anos atrás teve uma repórter da Globo, que ela foi fazer uma reportagem lá nesse país deles lá. E ela alguns lugares ela entrava, mas ela era arriscada até sair de tirada apanhando. Porque ela não podia, mulher não podia entrar naquele lugar, a mulher não podia fazer tais coisas. Até há poucos dias teve uma reportagem de uma mulher que era muito bonita e ela foi rejeitada para fazer a parte política do país lá, porque pela beleza que ela tinha, ela foi rejeitada. Então, e aí o que acontece? Naquela época era pior ainda. As mulheres, você pode ver, quando a Bíblia relaciona, isso era culturalmente, a Bíblia se relaciona humanidade ou homens. Quando a Bíblia fala sobre homens no Antigo Testamento, ela está falando sobre homem e mulher. Mas ela não fala assim, o homem e a mulher. Não, ela sabe, você fala, porque quem, os tradutores, quem foi lá, pegou os pergaminhos, os livros que estavam nas cavernas, foram homens, foram escribas que pegavam. Então, o que tinha relacionado à mulher, eles não colocavam mulher, eles colocavam homem como humanidade. Mas por quê? Por causa do certo machismo. Até na minha época de menino, até na minha época de moleque, até hoje ainda existe igrejas que se tratam dessa forma. Mulheres de um lado, homens de outro. Mas é por causa da ideia de um certo machismo. Por quê? A natureza humana, então, seria a natureza de Cristo? Não, natureza humana. Não tem homem nem mulher. Não, por isso que Deus trata como homem humanidade. Agora Deus... uma pergunta para as mulheres, dependendo do lado nosso aqui. Hoje em dia, é ilícito uma mulher ser pastora? É correto? Não é? Porque muitas igrejas não aceitam também pastores. Mas existe isso. Eu hoje como pastor, se Deus chamar pastora, é de Deus. Mas na Igreja Batista ainda não se aceita pastoras. As igrejas batistas que abrem espaço para pastoras, elas acabam até se desmembrando. Apesar que a convenção, apesar que eu estou falando de uma organização que eu fiz parte durante quase 20 anos, não da de vocês, eu sei como está a visão ministerial em relação à igreja que você congrega. Mas a Igreja Batista, existem igrejas que eles não estão mais cortando, existem igrejas batistas que estão caindo um pouco para a linha pentecostal, que estão dando mais ênfase à ação do Espírito Santo na igreja, estão se tornando menos conservadoras e abrindo mais. E a convenção tem deixado isso acontecer. Entendeu? Mais uma perguntinha. Só para iniciar, Não tem problema. seria justamente pelo ciclo da mulher mensal que ela não pode ter acesso? Não. Hoje, pelos dias de hoje, não, porque hoje, vamos colocar assim, a higiene pessoal, você nem compara, né? O tratamento que a mulher tem consigo mesma dentro desse aspecto. Então, está além. O homem nunca sabe, o homem que não conhece a mulher, ele nunca sabe qual é o ciclo dela. Você vê uma mulher passando na rua, você fala, hoje é o dia. Entendeu? Então, hoje, graças a Deus, que isso até para as próprias mulheres, para preservar até as próprias mulheres, porque como isso ficava muito aparente naquela época, era uma rejeição coletiva. Uma coisa puxando, eu fui convidada pelo pastor Isaías a uma palestra que vai ter numa crise. Quando ele me chamou, eu falei assim, mas é fato, né? Não estou podendo. Não, a gente veio que vai ficar. Aí ele lembrou que lá não pode entrar mulher. E mulher não pode. Ele disse, não, você não pode, porque mulher lá não pode atender.
Bem, deixa eu explicar. Veja bem, não é que não pode, né? É que assim, alguns cursos ministrados pela Igreja Presbiteriana são exclusivamente para homens, né? Não é que não pode, pode. Não tem pastora, né? Não tem. É assim, alguns cursos específicos de coro para homens, né? Não quer dizer que não pode. Mas o interessante é assim, isso que o pastor Isaías falou é importante. São específicos para homem, mas hoje, por causa da lei, não se pode mais, vamos supor, se a irmã quiser chegar lá e assistir uma aula que seja exclusiva para homens, a irmã pode chegar e sentar e assistir todo o processo da aula, né? O conteúdo sim, né? Mas assim, o certificado... Não, então, isso que eu ia falar. Por regra deles, eles não certificam a pessoa, mas a pessoa pode estudar normal, ela pode entrar na sala e estudar. É igual hoje nas igrejas, vamos supor, em Perdizes, que é uma faculdade teológica reconhecida pelo MEC. Hoje eles não podem fechar as portas se um bandista quiser fazer lá na faculdade deles teologia. Por quê? Porque quando você abre um processo para que o MEC, o reconhecedor de estudos superiores, você tem que abrir isso e tem uma exigência deles. O curso não pode ser fechado, não pode ser somente para um grupo. Então, tem tudo isso aí. O que eu estou colocando aí, na verdade, é aquela interpretação de Paulo, quando ele fala que as mulheres nas assembleias têm que estar caladas, né? Só que você não tem esse texto assim, em todas das demais igrejas. Então, assim, tem que olhar com mais carinho para esse texto, entender o que ele quer dizer, para não, a partir desse texto, fundamentar simplesmente dizer, não pode ter pastora, porque Paulo fala que as mulheres têm que estar caladas. Tem que tomar cuidado. Inclusive, tem algumas piadas, tinha piadas lá no seminário que eu estava estudando, e quando a gente tinha irmãs que faziam conosco, né? Aí quando elas levantavam a mão para fazer a pergunta, mulheres têm que ficar caladas. Então eles já jogavam isso, mas com brincadeira. Não, vou fazer uma pergunta. Agora a pergunta começou. Começou as perguntas. Como o Francis tinha falado na última aula, né, sobre a ética, a prioridade é a vida, né? Você fez aquele exemplo do roubo, né? Você priorizar a vida. E dentro desse, a ética da palavra, e como ela falou, por exemplo, da mulher não poder ser uma pastora, assim, né? Até onde que influencia a ética doutrinária, por exemplo, aquilo que você acredita, por exemplo, o senhor falou que a ética é aquilo, é o conceito de valor daquilo que eu acredito. Eu acredito nisso, ponto, né? Nem todos têm um acesso a fazer uma exegese, né? Algo do tipo, é onde que se influencia.